Tô com uma sensação meio estranha hoje. Parece que eu tô sendo vigiado. Bom, pensando bem, eu estou dentro da casa mais famosa do Brasil, né? Eu estou dentro da internet. Eu estou à mercê do julgamento e da sentença de todo o Brasil. Cada palavra que eu falo tá sendo milimetricamente avaliada. E no primeiro deslize, no primeiro vacilo, todo mundo sabe o que acontece, né? Cancelamento, por favor? 2, por favor. Mas eu não quero ser cancelado ainda. É que eu tô numa fase da minha vida que a minha cabeça, numa guilhotina, ia pegar muito mal com o meu look. Então eu tenho duas opções. A opção 1 é ficar calado pro resto da minha vida. Eu também não tô afim de fazer isso. E a segunda é guerra. Olá, eu sou Juliana Paz. Meu nome é Thiago Guimarães e esse aqui é meu site. E hoje eu vou entrar em guerra. Mas antes, não esqueça de curtir, comentar e de subscrever. Tem um discurso muito comum sobre cultura pop hoje que diz que a gente tá problematizando demais as coisas. Que a gente não consegue simplesmente apreciar uma boa história sem colocar um viés político nela. Que todos os filmes são ou empoderadores ou tóxicos. Que ter a opinião errada sobre Pantera Negra, Coringa, Watchmen, Big Brother Brasil revela alguma coisa sobre o nosso caráter, sobre a nossa visão de mundo, sobre o nosso posicionamento político. É um discurso que fala que a gente perdeu a objetividade. Que tá todo mundo doida gritando com a parede. Tem um pouquinho de verdade nesse discurso, vai. A gente tá, assim, todo mundo doida gritando com a parede. Você nunca mais repita isso. Mas essa objetividade aí, essa suposta imparcialidade, não tem nada que vira mais o meu estômago do que a ideia de imparcialidade. Eu não quero imparcialidade. Eu quero guerra. Capítulo 1. O outro. Tudo começa com o outro. O outro é o que não é a gente. Nossos pais, nossos irmãos, nossos vizinhos, o bicho estranho e peludo que mora num castelo abandonado, seres de outro planeta, de outras culturas, de outras raças, de outro gênero. Tem gente que diz que descobrir que o outro existe faz parte da formação da nossa própria identidade. O outro é o que não sou eu. É outra coisa. É outro bicho. Um monstro. Um animal com mamilos tão pequenos. Tudo começa com o outro. Mas quem é esse outro? O primeiro filme do King Kong é de 1933 e começa quando um grupo de homens brancos e uma mulher loira viajam para uma ilha desconhecida. Eles se deparam com uma civilização primitiva que oferece mulheres a um deus gorila gigante chamado Kong. Os homens brancos capturam e levam Kong para Nova York, onde ele é exibido como uma atração de circo. Eventualmente, o monstro escapa, rouba a mulher e é assassinado pelos homens brancos no momento de triunfo da civilização sobre a selvageria primitiva. É um filme sobre as tensões raciais latentes nos Estados Unidos do início do século XX. É uma história sobre um estereótipo racial que ganha vida e rouba a mulher branca do seu lugar na civilização. É uma história sobre invasão, sobre colonialismo e sobre relações interraciais no mundo pós-escravidão. É uma história sobre o outro. Mas talvez eu esteja vendo coisa demais aí, né? O diretor do filme, o Merian C. Cooper, negou qualquer intenção de fazer comentários sobre raça com esse filme. O próprio filme explica o tema central da trama. It wasn't the airplanes. It was beauty killed the beast. Era uma releitura moderna do conto da Bela e a Fera. Estamos vendo alguma coisa acontecer. Tem nada de raça aí não, menina. Eu, hein? Parece doida. Tá doida, minha? Vamos mudar de assunto. Esse cara aqui se chama Jéssica Rayane Rubiana Tolkien. Ele escreveu um livrinho muito famoso chamado O Senhor dos Anéis. Você já deve ter ouvido falar do Senhor dos Anéis. É a história da viagem de férias desse casal homoafetivo e da criança que eles adotaram no meio do caminho. Linda criança. A cara do pai. Na verdade, é um grande épico de fantasia em que diferentes raças se unem pra impedir que um em chamas tome posse de um anel mágico. O mundo que Jéssica Rayane Rubiana Tolkien construiu pra essa história é grande, complexo e diverso. Exceto por... Bom, todo mundo que é bonzinho é branco e todo mundo que tem a pele um pouquinho mais escura tá do lado do Cu em Chamas. Tá nos livros e tá no filme. É meio difícil de ignorar. O Senhor dos Anéis também é lido por muitos especialistas como uma alegoria da Segunda Guerra Mundial, com os belos aliados se unindo contra um vilão bem monstruoso chamado Hitler. Exceto que, bom, o Tolkien negou tudo isso. Ele não teve intenção alguma de traçar paralelo com guerra, com raça, com nada. Inclusive, ele chegou a falar abertamente sobre não gostar de alegorias. Então eu tô imaginando coisa, é isso? Eu tô doida, eu tô
tentando cancelar o Tolkien. Eu tô tentando cancelar o King Kong também. Eu vou cancelar o macaco agora. Bom, eu jamais cancelaria o macaco. É que esse assunto é um pouquinho mais complicado que isso. Até porque cancelar alguém, todo mundo sabe o que isso significa, né? Significa guerra. Capítulo 2. Guerra. Bom, o Tolkien todo mundo sabe, ele era um velho palhaço. Tolkien foi um cara que viveu a vida inteira na Inglaterra do século XX. Ele foi veterano da Primeira Guerra Mundial e o filho dele, o Christopher, serviu como piloto da Força Aérea Real na Segunda Guerra. Ele não estava exatamente isolado das convulsões sociais do século XX. Inclusive, eu acho que seria extremamente difícil para qualquer pessoa escrever uma história sobre guerra no século XX que não ecoasse de alguma forma a Segunda Guerra Mundial. Se você for ver até hoje, iconografia nazista faz parte do nosso vocabulário visual. A gente não vive numa bolha isolada do mundo, onde a gente pode escrever a história que a gente quiser, sem nenhuma conexão com as coisas que cercam a gente. Tudo que a gente faz, tudo que a gente cria, reflete o mundo ao nosso redor. Quer a gente queira ou não. O que me lembra outra história. Essa é a música dos Vingadores. Eu não posso usar a música dos Vingadores, senão meu vídeo é demonetizado. O universo cinemático da Marvel começou em 2007 com o filme desse palhaço aqui, o Homem de Ferro. Depois de introduzir diversos super-heróis em diferentes filmes, todos brancos, o experimento narrativo culminou na reunião de todos eles em uma única história. No primeiro filme dos Vingadores, a cidade de Nova York é atacada por alienígenas. Normal, acontece o tempo todo. Mas olha como esse ataque reverbera nos filmes que vieram depois. Tem um senso de paranoia e hipervigilância associados a esse ataque. A gente vê isso no filme Capitão América 2, Meu Primeiro Namorado. E no filme Vingadores 2, 3 dias no máximo de Ultron, um tecnocrata americano cria armas de destruição em massa na tentativa de prevenir futuros desastres, mas acaba escalando o clima de terror ao violar a soberania de outros países e causar ainda mais destruição. Isso desencadeia a trama do filme Capitão América 3, Rivalidade entre Gays, onde a gente vê as principais potências mundiais reagirem às intervenções e destruições causadas pelos Vingadores em diferentes países. O que esse bando de americano imperialista tá fazendo no país dos outros? Fora a Alca! Tudo isso por causa de um ataque sem precedentes à cidade de Nova York. Lembra alguma coisa? Eu vou explicar. Para todos os efeitos, o ataque a Nova York no primeiro filme dos Vingadores é o 11 de setembro desse universo. Fica bem claro pela forma que os personagens reagem a esse incidente e pela maneira como elas se referem a essa invasão. É muito comum ela ser chamada de o ataque a Nova York, o incidente, o babado que rolou aquele dia. Essa parte é só eu mesmo. Termos meio vagos, cujo significado pode ser facilmente preenchido com seja lá o que tiver na nossa imaginação. E todo mundo sabe o que é que aparece na nossa imaginação quando alguém fala as palavras o ataque a Nova York. A série Friends. E o engraçado é que esse paralelo acabou meio que enfraquecendo nos filmes mais recentes, justamente por causa de um outro evento de destruição que também foi esteticamente associado ao 11 de setembro. No início do filme Vingadores, Agora Vai, a gente vê os personagens tentando lidar com o trauma coletivo causado pelo estalo de Thanos no filme anterior, que aniquilou metade do universo. A primeira meia hora do filme mostra uma espécie de luto coletivo, pessoas devastadas, tentando, cada uma do seu jeito, encontrar sentido na tragédia que acabou de acontecer. É um tom muito similar ao do 5º episódio da série Watchmen, da HBO. Nesse universo, alguns anos antes, Nova York foi atacada por uma lesma gigante. É verdade, eu não tô inventando. Parece ridículo. E é. Mas milhões de pessoas morreram nesse ataque ficcional. E a série leva muito a sério a dor das pessoas que sobreviveram. A dor do luto e do trauma coletivo causados por uma tragédia sem explicação. E esses dois momentos evocam muito a maravilhosa série The Leftovers, que também conta a história de pessoas em luto tentando seguir em frente depois de uma tragédia sem explicação. Esses 3 eventos ficcionais são meio parecidos, não exatamente porque eles estão copiando uma ou outra, mas porque eles usam o mesmo vocabulário visual. Uma espécie de gramática estética que se constrói no nosso inconsciente coletivo. Na semiótica, o nome que se dá a isso é código. E agora eu vou falar de semiótica. Ai, desculpa. Vai começar a aula agora, de verdade. Todos sentados. Capítulo 3. Código. Código, geralmente se fala coding, é um termo da semiótica que diz respeito às convenções que a gente usa para se comunicar. Tipo a linguagem, os idiomas que a gente fala, placas ou pistas visuais. Vermelho significa pare, isso aqui significa viadinho na pista, e a cantora Anitta segurando uma lâmpada significa... Foi esse velho aqui, o Roman Jacobson, que falou que interpretação de textos depende de códigos e convenções. Ele estava expandindo a ideia desse outro palhaço aqui, Ferdinand de Saussure. Que dizia que os signos não têm significado isoladamente, eles precisam de um contexto. Vamos falar da cantora Anitta!
Essa aqui é a cantora Anitta, e isso aqui é uma lâmpada. Quando a Anitta postou essa imagem pra divulgar o clipe de Rave de Favela, isso despertou sentimentos, reações de algumas pessoas. Por causa de um crime com motivação homofóbica que aconteceu na cidade de São Paulo em 2010, a imagem de uma pessoa segurando uma lâmpada ficou fortemente associada à violência e homofobia no Brasil. E a Anitta, nos últimos anos, acabou ganhando uma certa má fama em alguns setores da comunidade LGBTQ por causa de algumas declarações meio ambíguas, mas também por causa de um certo delírio ideológico que existe no Twitter hoje em dia. Olha, eu não tenho nenhuma opinião sobre isso, eu tô só reportando os fatos, imparcialmente. Como eu disse, isso aqui é a Anitta e isso aqui é uma lâmpada. Mas essa imagem só tem significado negativo quando você sabe todo esse contexto aí. Com um contexto suficiente, a gente só precisa de uma imagem pra que todo mundo fique doido. Você nunca mais repita isso. Nessa cena do Rei Leão, as hienas se comportam como um exército nazista. Mas hienas não sabem o que é nazismo. Elas não entendem iconografia nazista. Elas não viram o filme da Leni Riefenstahl. Elas não sabem o que é uma suástica. Elas são apenas animais. Da mesma forma que Daenerys Targaryen também não sabe o que é nazismo, porque no mundo em que ela vive, Hitler não existiu. Mas o Rei Leão e Game of Thrones usam uma série de imagens, gestos e posturas que são familiares pra gente, que estão na nossa memória coletiva, códigos e convenções, pra passar um negócio pra gente. Isso aqui é um regime autoritário. É uma espécie de cumplicidade entre quem conta e quem ouve uma história. É um se é que me entende subliminar. Às vezes é deliberado, como no caso do Rei Leão, mas às vezes, a maioria das vezes, é meio acidental. E é principalmente nesses casos que o código revela os nossos preconceitos e a forma como a gente vê o mundo. Coding é a origem de termos como queer coding e race coding. Queer coding, especificamente, virou um assunto no começo desse ano por causa de um tweet. Era um comentário sobre os looks de Lil Nas X, Ariana Grande e o cantor Supla no último Grammy. O tweet perguntava assim: por que todo mundo parece um vilão do Batman? E a internet respondeu: é porque a gente tá acostumado a vilões queer coded. Não tem tradução pra isso em português. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tá acostumado a associar a estética vanguarda LGBTQ a vilões. Hollywood se apropriou da estética queer no visual dos seus vilões mais icônicos. Mas não é só isso. Os filmes, as histórias, os quadrinhos, tudo isso, eles se usam dos nossos preconceitos mais encruados para se comunicar com a gente. Por muitas décadas, a vilania foi associada a qualquer quebra com o padrão cis heteronormativo. Vilões afeminados, exuberantes, glamurosos eram bem comuns, até a gente começar a falar: ei galera, tem como vocês parar? Race coding é um pouquinho mais complicado, mas tá aí a Disney, né, pra ensinar as coisas pra gente. O filme Aladdin, de 1992, se passa num país árabe fictício chamado Ágraba. Nenhum personagem da história é branco, mas os protagonistas, os heróis, são desenhados com traços mais europeus. A principal diferença entre Aladdin e o príncipe Eric da Pequena Sereia é a cor da pele, que nem é tão diferente assim, vai. O único personagem que é desenhado com traços estereotipicamente árabes é o vilão. Isso é race coding. Eu não tô falando que a Disney é racista e homofóbica. Essas práticas narrativas quase sempre são acidentais, mas revelam muito sobre quem a gente é e como a gente vê o mundo. O autor John Truby, no livro A Anatomia de uma História, fala sobre o conceito de código narrativo. Na verdade, ele chama de dramatic code, mas eu não acho que código dramático é uma boa tradução, então eu traduzi como código narrativo. Qual o problema? Ele fala que todas as histórias são uma forma de comunicação que revelam esse código narrativo. O código narrativo, cravado profundamente na psique humana, é uma descrição artística de como uma pessoa deve crescer e evoluir. Ele não tá falando exatamente do mesmo código que o Roman Jacobson, mas os dois conceitos meio que conversam entre si. É sobre a lógica interna das histórias e sobre como elas conversam com a gente. Histórias não mostram o mundo real para a audiência, elas mostram o mundo da história. O mundo da história não é uma cópia da vida como ela é a vida como seres humanos imaginam que ela pode ser. Então, se o código narrativo diz pra gente como uma pessoa deve crescer e evoluir e como o mundo pode ou deve ser, talvez a gente precise prestar mais atenção nas histórias que a gente conta, né? E eu acho que a gente tem prestado atenção. A gente tá mais ligado nessas coisas. É por isso que tá forte esse discurso sobre a politização das histórias. É bom que isso tá acontecendo. Mas sabe o que mais está acontecendo? O mundo está polarizado. O mundo está polarizado. E sabe o que isso significa? Significa guerra. Capítulo 4. Métricas.
Em 2005, sem que o Brasil se desse conta, aconteceu um marco na nossa história. Um divisor de águas no rumo dos acontecimentos políticos e culturais do nosso país. Eu tô falando, claro, da 5ª edição do Big Brother Brasil. Foi nessa edição que o Brasil conheceu Grazi Massafera e a atriz Kate Hudson. E essa também foi a edição da qual Jean Willis saiu vitorioso. Foi durante uma eliminatória desse programa, o famoso Paredão, que o Jean assumiu em rede nacional ao vivo que era gay. Ele falou que ele achava que o motivo pelo qual ele foi indicado pra ser eliminado era, talvez, quem sabe, vai saber, homofobia. Eu acho que pela questão por eu ser gay, por ele... Isso causou uma comoção no Brasil inteiro. E por esse motivo ou não, o Jean acabou ganhando essa edição do BBB. Uma vitória para todos os gays. Um triunfo das afeminadas. Foi assim que acabou o discurso de ódio no Brasil. Eu tô contando essa história porque eu acho que a partir dela tem uma escalada na ideia de vitória moral no BBB. E como todo mundo sabe, BBB é exatamente igual à vida real. Jean Willis ganhou o BBB não necessariamente porque ele era o mais carismático ou o melhor jogador. Talvez ele fosse, mas ele ganhou porque para uma parcela da audiência era moralmente inaceitável que ele fosse derrotado. Ou pelo menos esse foi por muitos anos o discurso em torno da vitória do Jean. E como todo mundo sabe, o discurso em torno de qualquer coisa é exatamente igual a coisa. Corta pra 2020 e é assim que as pessoas assistem BBB hoje em dia. Não porque vocês que estão torcendo pra esse cara, então vocês estão achando certo o que essa menina falou. Então vocês acham certo quando a pessoa fala, então quer dizer que vocês, quando fulana falou que vocês não falaram nada, mas agora vocês, é bem a cara de vocês. Vocês adoram passar um pano pra macho. Então é isso que vocês acham. Vocês. Não que eu assista BBB. Eu geralmente tô muito ocupado lendo livro. Eu preciso arrumar minha casa. Esse ano, assim como todo o povo brasileiro, eu assisti o BBB via Twitter. Eu vi trechos desconexos, fora de contexto, mas eu tenho opiniões muito fortes sobre cada um deles. E assim como o BBB, o Twitter é exatamente igual à vida real. E no Twitter, principalmente, essa ideia de vitória moral domina completamente a discussão sobre o BBB hoje em dia. E eu entendo, eu super entendo. Eu sou super compreensivo. O BBB não é uma bolha isolada do resto do mundo, apesar da premissa. As pessoas que a gente escolhe como heróis, vilões, fadas sensatas, revelam muito sobre os nossos preconceitos, nossa visão de mundo, nosso viés. Nós, intelectuais, sabemos muito bem que os personagens de um reality show também operam sob um código narrativo. Essas pessoas não foram selecionadas por acaso. Elas foram meticulosamente escolhidas para despertar na gente sentimentos bem específicos. Eu não tô falando que é uma conspiração da Rede Globo. Eu tô falando que é assim que se faz entretenimento hoje em dia. E no mundo em que a gente sente uma constante necessidade de afirmar o nosso posicionamento político todos os dias, é isso que funciona. É a ideia de que a gente não tá torcendo por participantes num reality show, e sim por signos de moralidade. Não é só um reality show, gente. É um posicionamento ético e moral que todos nós precisamos ter. Como assim você tá se omitindo num assunto tão grave? Uma declaração racista ou misógina num reality show cria engajamento, turbina as métricas. E a nossa indignação diante da barbaridade que é deliberadamente colocada diante da gente para alimentar a nossa revolta é o que sustenta a audiência. A coisa em si acaba ganhando uma importância muito maior do que ela realmente tem. Se bem que quem sou eu pra dizer o que é importante, né? E eu não tô julgando ninguém por se indignar. Eu tô indignada com o Brasil. Você tem todo o direito de ficar indignada. Afinal, é um reality show. Tem coisa mais vida real que um reality show? Vamos mudar de assunto! No ano passado, o filme da Capitã Marvel foi alvo de uma grande polêmica muito antes da estreia. Várias pessoas aparentemente ficaram muito ofendidas com a ideia de um filme de super-herói protagonizado por uma mulher. Como eu vou explicar isso pros meus filhos? O filme foi alvo de um ataque sistemático no Rotten Tomatoes e em outros sites agregadores de críticas da audiência. Antes mesmo da estreia, Jefferson, Gustavo, Armando e seus amigos já tinham decidido que odiavam a Capitã Marvel, porque eles sentiam que a Marvel e a Disney estavam tentando empurrar uma agenda feminista na audiência. E com toda razão, afinal, é uma mulher num filme. Como eu vou explicar isso pros meus filhos? O resultado disso é que antes de qualquer pessoa assistir Capitã Marvel, o filme já estava com a nota baixíssima no Rotten Tomatoes. Claramente um ataque com motivações misóginas a um filme que foi feito com a melhor das intenções. De uma hora pra outra, defender esse filme na internet não era só uma questão de fandom, era um posicionamento moral contra uma tentativa de sabotagem com motivações claramente misóginas. Também no ano passado, aconteceu uma polêmica mais ou menos parecida quando a Disney anunciou que uma
uma atriz negra interpretaria a Ariel num remake live action da Pequena Sereia. Quase que imediatamente após o anúncio, a hashtag NotMyAriel já estava nos trending topics do Twitter, meio que alertando a gente sobre uma nova leva de racismo e discurso de ódio em torno de um filme que nem existia ainda. Hora de ficar indignado, galera! Novamente, de uma hora para outra, se tornou uma questão moral se posicionar publicamente a favor de um filme. Não é um exagero especular que talvez todas essas polêmicas aí sejam fabricadas ou alimentadas pelos estúdios que produzem esses filmes. As nossas reações indignadas são ótimas ferramentas de marketing para essas empresas. E melhor ainda, elas não precisam gastar um centavo. Então o que a gente faz? A gente fica calado, é isso? A gente nunca mais abre a boca. Eu nunca mais vou falar nada, é isso? Mas vamos voltar um pouquinho. Toda vez que eu aponto algum aspecto problemático em algum filme ou série, isso acaba sendo lido como uma tentativa minha de cancelar aquele filme ou aquela série. Eu nem tenho poder pra isso, gente. Eu sou apenas um gay. Thiago Guimarães, apenas um gay. Quando eu falo que existem implicações racistas em Senhor dos Anéis ou em King Kong, eu não tô tentando invalidar nada disso. Nem apontar o dedo pra quem gosta desses filmes. Vocês! Eu, inclusive, amo O Senhor dos Anéis. Os livros e os filmes. Com todos os problemas que eles têm. Quando eu aponto os aspectos problemáticos dentro dessas obras, eu tô tentando entender elas dentro de um contexto, que é esse mundo maravilhoso onde vivemos. É basicamente o que eu venho tentando fazer nesse canal desde o primeiro vídeo que eu postei. E eu faço isso com super-herói, desenho animado, quadrinhos, porque eu gosto dessas coisas. E eu tento entender elas como parte do mundo. Eu acho que a gente precisa entender que Capitã Marvel, Big Brother Brasil, Vingadores, Senhor dos Anéis, King Kong, Avenida Brasil e sei lá mais o que, operam sob um código narrativo que tem uma relação muito forte com as nossas vidas. Apesar do que o John Truby fala no livro dele sobre código narrativo, essas coisas não ditam como a gente deve viver, mas elas são sintomáticas. Elas revelam o nosso próprio código narrativo interno. Quem são nossos vilões, quem são nossos mestres, quem são nossos heróis, quem são nossas fadas sensatas, quem são nossos boy lixo e quem é o outro. Entender isso, na minha opinião, é muito importante, mas isso não dá poder a gente pra apontar o que é válido e o que é inválido. Qual história pode ser contada e qual história tem que ser cancelada. Esse desejo de validar ou cancelar uma história, eu não sei direito de onde ele vem, mas olhando pra como eles vêm sendo explorados por estúdios bilionários e mega empresas, eu fico com a impressão de que ele não serve muito bem pra gente enquanto sociedade. E na maior parte do tempo eu fico muito confuso em relação a isso, porque por um lado existem motivos de sobra pra eu ficar indignado, pra muita gente ficar indignada, e por outro lado eu me preocupo se a minha indignação é realmente legítima ou fabricada como uma ferramenta do capitalismo. É muito legal viver dentro da minha cabeça, pessoal. E aí nessas horas eu tento primeiramente calar a boca, dar 3 passos pra trás e entender de que exatamente eu tô com raiva. E se vale a pena espalhar essa raiva específica pro mundo. E se nada disso dá certo, talvez seja melhor desligar a internet. Ficar offline um tempo, pela primeira vez na vida. Fechar a aba do Twitter. Porque todo mundo sabe o que acontece quando a gente fica muito tempo online. Todo mundo sabe o que isso significa. Significa guerra. Helicóptero? É, ele tá rodeando a gente. É, ele tá atrás de mim. Ele tá vindo me prender. É guerra. É guerra.